E olha só, sua mãe me acompanha, você falou, né? E tem muita gente idosa que me adora e tal. Minha avó também tem colegas. Eu tenho uma vizinha idosa que a cuidadora dela me acompanha e já mandou recadinho pra mim e tal. E são pessoas religiosas que gostam do meu trabalho, porque eu não tô ali sendo agressivo contra pessoas religiosas. Eu não tô ali tentando humilhar ou debochar. É um trabalho sério para ajudar pessoas. Mas eu sei que é um trabalho que incomoda. Porque coloca em questão a... Qual é a palavra aqui? Coloca em questão a ética de algumas lideranças religiosas. Coloca em questão algumas doutrinas de vez em quando também. Eu não vou dizer que a gente não questione algumas crenças, mas a gente foca mais naquelas crenças que têm impacto social. Por exemplo, a crença de que você ser homossexual, você está em pecado, você não vai herdar o reino de Deus, ou a crença de que as pessoas da Umbanda ou do Candomblé estão cultuando demônios. Então são tipos de crença que têm impacto social no preconceito, na discriminação. E aí eu levo pessoas para a gente problematizar essas crenças. De onde vêm essas crenças? Será que de fato Deus... Quem que disse, né? Quem Exato. que escreveu? Quem escreveu? Será que isso retrata de fato a intenção de Deus? Dá para a gente confiar literalmente em todos os textos que foram reunidos na Bíblia? Porque tem todo um processo histórico de construção da Bíblia. Então eu levo esse pensamento crítico. Eu tenho amigos historiadores fantásticos que ajudam a gente a entender de onde vieram essas crenças. Não é para dizer Deus não existe, é para... Calma lá, gente. Deus existindo ou não, beleza. E é interessante a questão também. A filosofia da religião está aí para discutir essas coisas, a teologia. Mas existe uma construção social também que a gente tem que entender. E tem pesquisadores que nos ajudam a abrir os olhos para uma visão um pouco mais crítica das religiões, para a gente não se tornar alienado, para a gente não desenvolver um preconceito que vai fazer mal para outras pessoas. Ignorante por opção, né? A intolerância religiosa é um perigo que a gente tem que estar aí para abrir os olhos e combater, porque é crime também, né? Também. Ignorante por opção. É até aquele que escolhe. Não, sou ignorante, continuarei sendo... né? Do tipo, não dá, não cabe mais, né? Não cabe. Tem informação de qualidade por aí, né, Mirella? Pra isso, né? Explica pro pessoal qual que é a diferença do ateu, o agnóstico e o espiritualista. Boa. Ateu é a pessoa que acredita que Deus não existe, que não há divindade alguma. Daniel, é um tipo de crença, de acordo com alguns filósofos, dá pra gente considerar uma negação de uma afirmação, Deus não existe, como um tipo de crença. É uma atitude, para trazer um pouquinho da filosofia, é uma atitude de considerar verdadeira uma afirmação, a afirmação de que Deus não existe. Então, para o ateu, não há Deus algum. O teísta está no outro extremo aqui do nosso espectro da crença e da descrença. O teísta está aqui afirmando que Deus existe. É uma atitude de crença. E no ponto intermediário do nosso espectro está o agnóstico, que é a pessoa que não sabe se existe, se não existe, fica mais em cima do muro. A experiência do agnóstico é a dúvida. Não sei se Deus existe. O ateu, ele tem uma convicção, ele tem uma atitude de crença, ou de descrença, para quem preferir, que é afirmar que Deus não existe. E no outro extremo a gente tem o religioso que afirma que Deus existe. Onde está o espiritualista aí? O espiritualista está aqui junto com o religioso, com o teísta. É um tipo de teísta. O espiritualista é a pessoa que acredita em Deus, mas que não pertence a uma religião. Então, uma pessoa que tem uma espiritualidade mais independente. E é uma população que está crescendo aqui no Brasil. Sim. Como também cresce em outros países, como os europeus e nos próprios Estados Unidos. Na década de 60... se não me falha a memória, 60 ou 70, era 0,8% de pessoas não religiosas no Brasil. Hoje já subiu, em 2010, para 8% de pessoas não religiosas. Não é que a maioria se tornou ateia. A maioria são os espiritualistas, desses não religiosos. Sim. Então a religião vem perdendo o seu poder, a sua força na sociedade. Não é que vai acabar a sua influência, mas as pessoas estão aprendendo a desenvolver uma espiritualidade por conta própria, consumindo livros, canais do YouTube que também transmitem vários tipos de celebração religiosa, muitas pessoas que frequentam diferentes denominações. Então,
que conquistaram essa espiritualidade mais livre, mais independente. Então, esses são os espiritualistas. Tipo assim, acredita um pouquinho daqui, um pouquinho dali, bebem em várias fontes e vão fazendo ali a sua colcha de retalhos espiritual, e tá tudo bem. Agora, a gente tem dados bem curiosos mostrando que pessoas espiritualistas tendem a ter pior saúde mental do que as religiosas. A gente acha, isso aqui é uma hipótese, de que seja pela questão social, principalmente. Por falta do pertencer. A falta do pertencimento, justamente. Tem um estudo que acompanhou as pessoas ao longo de alguns anos nos Estados Unidos, estudo do SPED, 2018, se não me falha a memória. Ele viu que ao longo dos anos, as pessoas que foram se tornando menos espiritualizadas ou menos espiritualistas, se tornando mais religiosas, passaram a ter menos sintomas depressivos. As pessoas que foram se tornando menos religiosas e mais espiritualizadas ou espiritualistas foram desenvolvendo mais sintomas depressivos. Não é que todas se deprimiram, não, tá? Não exageremos. É só uma questão de alguns sintominhas que foram se tornando mais ou menos frequentes. E a hipótese que ele trabalha é justamente essa da socialização. Tem um estudo que foi conduzido na Inglaterra mostrando que os benefícios afetivos e sociais conquistados por cristãos em reuniões dominicais, aos domingos, são semelhantes aos benefícios conquistados por céticos, ateus, agnósticos, participando de reuniões dominicais seculares, nas quais eles ouvem música do mundo, entre aspas, um rock, né, Beatles, e ouvem palestras de filosofia e ciência. Então veja que interessante nesse estudo do Miguel Farias e colaboradores. Esses céticos, eles tiveram ganhos emocionais por participarem dessa reunião dominical e ganhos sociais, de se sentirem conectados com outras pessoas que têm ideais, valores parecidos. Então, aparentemente, um dos mecanismos mais poderosos pertencentes ou que fazem parte das religiões para a gente pensar em seus impactos positivos sobre a saúde mental é essa socialização, é a integração social. Então, não é que você não possa encontrar essa integração social em outros grupos. Mas a religião está aí para oferecer também. Então, é uma possibilidade. É uma possibilidade. E talvez as pessoas espiritualistas, voltando ao tópico anterior, elas tenham perdido esse pertencimento que outrora tiveram e ainda não se encontraram ou decidiram trilhar essa jornada espiritual de uma forma mais solitária. Estão soltas na braquiária. Tá aí, ó. Tá aí cada uma, então, assim, o ideal, assim, bicho solto. se não for pela espiritualidade, o ideal, se for pra gente tentar extrair alguma orientação desses dados, é que os espiritualistas busquem algum grupo que seja um grupo artístico ou um grupo de esportes, praticar uma atividade física, ou dos amigos ali se reúnem. A minha mãe, por exemplo, ela é católica. Não muito fervorosa, vai de vez em quando ali a missa, mais devagar. Ela e meu pai. Mas ela tem o grupo das amigas, elas se reúnem uma vez por mês, cada mês na casa de uma delas, para fazer lá um jantar, beber e tal. E elas têm um grupo no WhatsApp, então elas têm uma conexão legal ali, uma amizade que é importante. E meu pai joga baralho pelo menos uma vez, normalmente 2 vezes por semana. Então ele tem os amigos do baralho. O buraco, tá, gente? Não é baralho com apostas, nada disso, tá? O buraquinho ali, 0800, para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo bom de Minas. E socializa, sabe? E aos finais de semana eles vão para o sítio e chamam amigos também para socializar. E eles participam do Rotary Club também. Então vejam exemplos de atividades sociais que não requerem a espiritualidade. Eu estou só colocando isso como uma alternativa para quem não é de fé, para quem não é muito religioso, não participa de uma religião. Então existem alternativas.